Lucas 12, 4-9 diz assim, é Jesus Cristo falando. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam àquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Primeiro eu quero fazer aqui um esclarecimento, porque muitos não conseguem entender por que Jesus está fazendo referência aos pardais. Pardal, assim como ainda hoje, é um pássaro que não é dado a ele muito valor. Não é um canário, não é um coleiro, não é um sabiá, não é um pássaro canoro, um pássaro que tem um piado, que seja considerado belo. Pardal é pardal. Ou seja, é um pássaro que não é a ele reputado valor. Então, por que Jesus está mencionando isto? Porque na lei cerimonial, no Antigo Testamento, que encerra quando Jesus é morto, crucificado naquela cruz, porque todo o Antigo Testamento não termina no último livro do Testamento. Todo o Antigo Testamento termina na completude do ministério de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para cumprir toda a lei e os profetas. O Novo Testamento é a partir da ressurreição de Jesus. Por isso que na Santa Ceia ele diz, este agora cálice, este agora pão, não é mais para lembrar a antiga aliança do Antigo Testamento, feita lá no Egito, através daquele cordeiro que foi sacrificado e o sangue espargido no umbral das portas, para que o anjo da morte passando não levasse o primogênito de vocês. Agora representa a nova aliança, que é feita no meu corpo, que é feita no meu sangue, que é dado por vós. Mas na antiga aliança, o homem, para ter os seus pecados expiados, ele precisava levar um cordeiro sem mancha, sem marca, sem defeito, até os levitas, até os sacerdotes, que era sacrificado. Também levava o cordeiro para um sacrifício de ação de graças, em expressão de adoração ao Senhor. Mas havia aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo muito pequeno e não tinham condições de comprar um cordeiro. Então, eles poderiam levar uma pomba ou um pardal. E Jesus está dizendo aqui, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo isso? Não é só aquele que tem grana, que tem condições para trazer como o melhor que ele pode, um cordeiro. É também aquele que traz um pardal, que aos olhos de vocês, materialmente, significa tão pouco, mas para Deus não deixa de ter o mesmo significado. Amém, irmão? Ficou entendido isso? Que é o mesmo que aquele que quando vem adorar a Deus, traz uma oferta que pode ser de milhões, porque essa é a condição que possui. Mas se esta oferta é verdadeiramente adoração, porque não é só o valor, é a vida da pessoa que está no altar, temendo ao Senhor, ela será de mesmo valor para Deus, que aquela de alguém que vem para trazer uma moedinha de 5 centavos, e consagra ao Senhor como adoração, porque é tudo que tem. Para Deus, não fica sem reconhecimento, sem ser notado como adoração sincera. Jesus está dizendo, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. E ele diz ainda, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Não é o pardal que tem o principal valor, que é o valor para Deus. Não é a oferta de 5 centavos, não é a oferta de 5 milhões, é o seu coração, é você quem importa com aquilo que você traz dentro de você e que é oferecido para Deus. É se a sua vida está no altar do Senhor. Amém, irmãos? Mas Jesus está dizendo
nesse texto, a razão de tudo que ele está dizendo, começa com o que ele começa a falar. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Podem tirar a sua vida. Tirou a sua vida? Não há mais nada que eles possam fazer. Mas eu lhes mostraria quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Verso 8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Jesus, ele está dizendo que ter medo da morte, ter medo daqueles que podem tirar a vida aqui na terra, é o mesmo que negar a ele. Ter medo daqueles que podem tirar, mandar você, colocar você numa cadeia, torná-lo aprisionado e até mesmo sentenciá-lo à morte, por você esposar, por você defender, por você testemunhar, por você viver a palavra de Deus, os princípios e valores de Deus. Fazer isso é negar a ele. Porque quem teme a morte, diz que crê em Jesus, se faz mentiroso. Porque coloca o seu apego a esta vida e não na vida eterna que ele veio conquistar para todo aquele que nele crê. Jesus não veio a esse mundo para que a gente tenha aqui uma vida nababesca, uma vida sem problemas, uma vida com conforto, uma vida boa. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Ele veio para restabelecer a comunhão do homem com Deus, para que quando partindo dessa existência, seu espírito volte para Deus, para viver a eternidade com Ele no céu. Porque senão, vai viver a eternidade no inferno, que é a separação eterna, da impossibilidade eterna de ter a presença de Deus. Quem teme a morte, não crê em Jesus, como Pedro, que deixou o barco para andar sobre as águas e andou. Enquanto ele manteve o olhar fixo em Jesus, ele andou. Mas quando olhou para as ondas e o vento tempestuosos, afundou para a morte. Quantos são aqueles que estão assim como Pedro? O que é negar a Jesus? Negar a Jesus é temer as ameaças que os homens fazem para que deixemos de crer e fazer o que Deus manda. É negociar a verdade e se permitir a mentira, pensando em proteger o seu futuro material. É negar a Bíblia como a verdade inerrante e usá-la em parte, apenas naquilo que lhe satisfaz e não confronta com as suas inclinações pecaminosas. Quantos estão por aí se dizendo cristãos, mas por medo de serem demitidos de um emprego, aceitam mentir? Quantos estão por aí se dizendo cristãos, mas para não perder o emprego, aceitaram fazer propaganda política para candidato que sabiam ser corrupto e ou que sua ideologia contrariava os princípios e valores de Deus? Quantos, se dizendo cristãos, se permitiram corromper, aceitando uma proposta indecente para entrar pela janela em um concurso, ou num emprego, ou fazer parte de uma mamata, ou se permitiram a corrupção para deixarem de serem multados no trânsito, ou para fazerem o seguro pagar um prejuízo que não era devido? Quantos se dizem cristãos, mas para terem conforto em casa, tem gato na eletricidade, tem gato na internet, tem gato na TV a cabo? Quantos se justificam e se auto-enganam dizendo que não é gato, porque compraram pela internet aquele equipamentozinho que dá acesso gratuito através da internet, aquele monte de canais de TV a cabo que são pagos, ou deveriam ser? Quantos se justificam dizendo, Deus não está esperando que eu passe dificuldade, que eu perca meu emprego? Isso é fundamentalismo. E quem fala isso é alguém que é tudo, menos quem realmente conhece Deus através da sua revelação, que é a Bíblia Sagrada. Isso porque verdadeiramente não crê nela como a inerrante palavra de Deus e prefere se enganar aceitando uma teologia espúria, corrupta, diabólica. São tantos hoje os que estão pregando aquilo que satisfaz as inclinações carnais das pessoas, aquilo que elas querem ouvir, como o apóstolo Paulo alertou, profetizando há quase 1000 anos atrás, quando ele escreveu 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 34, dizendo, virá o tempo em que muitos crentes não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. São tantos os pregadores da teologia da prosperidade que, torcendo a palavra de Deus, dizem que o crente deve perseguir uma vida de riqueza material e determinar a sua vitória, pois Deus é obrigado pela sua palavra a torná-lo próspero, e sob a promessa de enriquecimento fazem das suas instituições chamadas igrejas verdadeiros shopping centers da bênção, distribuindo água ungida do Rio Jordão, azeite santo do Monte das Oliveiras, em troca das ofertas que são dadas sob a manipulação emocional, se apropriando da boa-fé dos ignorantes, nada devendo às indulgências vendidas pela igreja institucional da Idade Média, e não se incomodando se seus fiéis são fofoqueiros, maledicentes, promíscuos, corruptos, colocando-os nos púlpitos e nos altares sem nenhum escrúpulo. Outros tantos são pregadores da teologia liberal que negam que a Bíblia seja inerrante, negam sua inspiração divina e escolhem o que é texto sagrado e o que não é, dizendo, por exemplo, que os textos bíblicos que foram consagrados milenarmente pela fé de Israel e da cristandade, que condenam certas práticas como o divórcio, o homossexualismo e outros, não são inspirados por Deus, satisfazendo assim as inclinações carnais e dificuldades morais ou psíquicas enfrentadas por alguns, para fazer larga a porta e confortável o caminho que leva à vida eterna. Quando o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É desses da teologia liberal, meus irmãos, que surgiu a famosa frase, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Você alguma vez concordou com isso? Essa frase nega a autoridade das Escrituras. Daí vermos tantos membros de igreja e muitos líderes religiosos, que eu tenho dificuldade de chamar de pastores, adulterando, divorciando, casando várias vezes, morando juntos sem casar, mantendo relacionamento de namoro promíscuo, se tornando desigrejados e fazendo do Evangelho do Senhor Jesus uma ideologia religiosa, transformando a igreja num lugar de network, de fechar negócios, de paquera e de catarse emocional. Quantas são as igrejas da moda? Não por outra razão nós vemos tantos escândalos envolvendo artistas gospel, políticos autoproclamados evangélicos e personalidades da sociedade que volta e meia enlameiam a imagem do cristianismo bíblico, cristocêntrico e verdadeiro. O termo liberal aparece em outros ramos da teologia, além da teologia, como na política, como na sociologia. Você certamente tem ouvido muito isso através dos meios de comunicação. Não, porque fulano, ele defende a economia liberal. Mas de uma forma simplista, a expressão liberal reivindica para si a ideia de que alguém tem a mente mais aberta para algo do que a maioria possui. Outros entendem que ser liberal é ser liberto da coerção e de controles externos de determinada cosmologia, ou seja, de determinada visão de mundo. Mas para fins teológicos, a definição mais precisa de liberalismo teológico significa um sistema que tem comprometimento com uma série de proposições religiosas que deram origem, na realidade, a uma nova religião que manteve traços do vocabulário tradicional cristão evangélico, mas redefiniu esses termos, dando a eles um significado diferente, como, por exemplo, não sermos mais chamados, agora não é mais ser evangelho, agora é ser gospel. Não é mais a música evangélica, é a música gospel. E quando você vai para a música gospel, é uma música que tem um cunho religioso, mas o centro não é Jesus, o centro é o homem. É Deus fazendo o homem ser vitorioso. É Deus servindo a bênção em bandeja de prata. É Deus que só dá a vitória. Receba a vitória. Você não precisa fazer nada.
é liberal. Aqueles que assumem essa teologia relativizam o pecado e as doutrinas rudimentares da fé cristã, reconhecem todas as religiões como válidas, promovendo o ecumenismo e sendo simpáticos também à teologia social. Certa feita eu estava na casa de minha irmã, de uma das minhas irmãs consanguíneas, e tinha os vizinhos, era um aniversário, não me lembro se dela, se da filhinha dela, e tinha os vizinhos dela, que eram de uma outra religião. E já tinham estado comigo outras vezes que eu estive ali. E aí nesse dia, chegaram para mim e disseram, pastor, o senhor é diferente. Eu falei, mas do que você quer dizer com isso? Eu sou diferente em que sentido? Porque o senhor conversa com a gente, o senhor sabe qual é a nossa confissão religiosa, e o senhor nunca deixou de bater papo com a gente, de conversar, e a gente tem uma interação tão boa. O senhor é diferente. E eu queria fazer um convite ao senhor. Eu sou diretora de uma escola. E nós vamos realizar um evento assim, 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 e eu gostaria de convidar o senhor para ser uma das autoridades religiosas que estará lá falando. Vai ter um líder da religião tal, outro líder da religião tal, outro líder da religião tal, e o senhor. E cada um terá um tempo para falar. E o senhor vai, não vai? Eu disse, não. A pessoa parou. O senhor não vai? Por quê? O senhor tem algum compromisso nessa data? Não, estou livre. Mas o senhor não vai por quê? Porque eu não acredito no ecumenismo. Eu não acredito que todas as religiões estão certas. Eu não acredito que todas as religiões levem para Deus da mesma maneira que eu acredito. Embora eu creia que todos os caminhos levam a Deus, mas eu creio conforme a Bíblia diz que todos os caminhos vão levar para Deus, para um dia chamado Dia do Juízo Final, em que uns serão abençoados com a salvação e a vida eterna, e outros com a separação eterna de Deus. E eu não posso comungar com a fé de uma religião que é diferente daquela que eu esposo. Eu me relacionar com você, por você ser de uma religião diferente, problema nenhum. Você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa que me parece ordeira, você é uma pessoa que me parece honesta, a gente tem esse relacionamento agradável, fraterno, gostoso. Mas em se tratando de religião, não dá para comungar, porque é água e azeite. Nós podemos nos relacionar fraternalmente, mas não podemos comungar da nossa crença. Se eu for lá, eu vou ter que falar do que eu creio. E quando eu falar do que eu creio, vai destoar de todos aqueles que você disse que vão estar lá. Porque todos aqueles acreditam que tanto faz se você é da religião tal, o importante é você ter uma religião. Eu não creio assim, porque não é assim que a Bíblia Sagrada me ensina, e eu creio nela como a palavra de Deus, a revelação de Deus. Aquela pessoa, naquele momento, passou a me ver diferente. Já torceu o nariz para mim. E depois foi comentar com a minha irmã. Podia ter sido com o meu cunhado, mas foi com a minha irmã. Eu estou extremamente decepcionado com seu irmão. Falei, por quê? Porque eu pensava que o seu irmão era diferente. Falei, não, ele é diferente mesmo. Tanto é diferente, que ele foi honesto em, com carinho, te dizer por que ele não vai comungar daquele momento. Ele não quer causar dificuldade. Ah, irmãos, quantos são aqueles que estão negando Jesus para construírem pontes de relacionamentos com pessoas, quando Jesus disse não vai poder ser não. Não vai ser possível ser assim. Porque luz e trevas não se combinam. Ou você é fiel aos princípios e valores estabelecidos por Deus, ou você vai aceitar aquilo que dizem ser legal. Deus aceita, Deus recebe, porque Deus é amor. Há outros ainda que são pregadores da teologia social, ou como é chamada nas igrejas evangélicas, teologia da missão integral da igreja. E lá na igreja católica é chamada de teologia da libertação, mas é a mesma coisa.
É uma teologia que visa fazer da igreja um ambiente de doutrinamento com fins de tornar os cristãos em ativistas da causa socialista, com a pregação de que Jesus Cristo veio para libertar os pobres da opressão social e política promovida pelos ricos, que são os responsáveis por todas as mazelas que há na sociedade. Todos esses estão negando Jesus. Verso 9, o Senhor Jesus diz: mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. No dia do juízo, o juízo final, não haverá apelação. Não haverá segunda, terceira, quarta instância. No dia do juízo final, haverá condenação. O Senhor Jesus não será testemunha nem advogado de quem o negar aqui. É isso que ele está dizendo. Não haverá salvação, mas perdição eterna para quem quiser preservar a sua vida se corrompendo. Tem muito crente que se auto-engana dizendo: mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que eu amo. Ei, você acha mesmo que aquele que nem a seu próprio Filho unigênito, puro e perfeito, poupou para justificação, para salvação de todo aquele que nele crê, aceitará uma fé tacanha, corrupta, covarde, promíscua? Ele mesmo está dizendo que não. Jesus disse: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostraria quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Mas é interessante que aqueles que dizem crer em Deus, quanto crente está aí brincando de ser crente? Ele é crente, mas na hora de namorar, Deus não existe. Por isso que existe promiscuidade sexual. Ele é crente, vem ao culto, canta, louva, adora ao Senhor, mas na hora de realizar os seus negócios lá fora, Deus não existe. Porque se envolve em falcatrua, aceita, apeita a corrupção para ganhar um pouco mais, ou para ganhar, ou para ter uma comodidade. Mas o que é confessar Jesus perante os homens? Porque ele disse: aquele que não me confessar perante os homens. O que é confessar Jesus perante os homens? Confessar Jesus perante os homens é não negar a sua santidade. É se manter puro e não contaminado com a corrupção e mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu já fui um homem que chegou a uma posição elevada, que ganhou muito dinheiro, que tinha o salário fixado em dólar, quando $1 era mais de 20 para 1. Eu vivi uma realidade completamente diferente daquela de onde eu vim, da pobreza. A minha adolescência e parte do final da minha infância foi morando num apartamento que não tinha nem taco, que as paredes eram de gesso chapiscado, que a parede da cozinha era de cobogó, que a janela da sala e dos quartos, que não tinham porta, era de 2 folhas, 2 de vidro e 2 de treliça de madeira, que quando dava vento, entrava pela cozinha e saía pelas treliças das janelas dos quartos e da sala, ou vice-versa, e a gente passava um frio no inverno dentro de casa. Que o piso do banheiro era de cimento liso e no box cimento áspero. E não tinha azulejo nem no box. E o foco da minha vida foi trabalhar e ganhar dinheiro. E eu cheguei muito cedo a posições elevadas, por trabalho, por esforço. E quando chegando lá, eu vi que para ganhar mais, eu tinha que fazer parte daquilo que todo mundo fazia: corromper e me deixar ser corrompido. Cheguei a ser empresário e sofri aquilo que a palavra de Deus diz: a caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de perdição, é caminho de morte. Sofri a tragédia da traição de sócios, perdi tudo.
E depois de procurar emprego nas posições que eu tinha ocupado anteriormente, eu vi todas as portas serem fechadas. De não conseguir emprego, por fim, depois de mais de 2 anos, de mais de 1 ano e meio, nem para limpar chão. E na depressão, eu cheguei ao fundo do poço para me matar. E lá, eu me lembrei de tudo que aprendi da palavra de Deus pela minha mãe, que foi exemplo para mim. Os pastores que foram meus pastores, porque eu nunca fui excluído da igreja, batizado aos 11 anos de idade. Nunca fui excluído, tendo vivido tudo que vivi no mundo, como crente, indo para a igreja. E eu posso dizer para você, é melhor viver na simplicidade, na humildade e na escassez, honrando a Deus, do que na riqueza e no muito ganho, desonrando a Deus. Aquilo que hoje eu busco para me satisfazer, eu estou buscando para satisfazer a carne, mas me larga com um vazio absurdo na alma. E cada vez esse vazio vai se tornando mais intenso. E como um viciado, busca de novo aquilo que naquele momento deu satisfação e prazer, para logo em seguida o buraco se tornar ainda mais fundo, com angústia, com solidão, com tristeza. Mas conquanto o homem esteja vivendo isso, que dificuldade é para se voltar para Deus? Porque enquanto o homem não reconhece o seu pecado, não se arrepende e sincera, humildemente se volta para Deus, não é possível encontrá-lo. É mais fácil o homem ter contato com espíritos imundos, que tomam o corpo de alguém, que conversa com ele, que faz promessas, que diz isso e aquilo, do que ouvir Deus. Você sabe por quê? Porque Deus é santo. E Ele diz, vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Mas é quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. É buscar com a disposição para largar, jogar fora tudo aquilo que desonra Deus. Confessar Jesus perante os homens, de Jesus, aquele que confessar-me perante os homens. Esse eu vou confessar perante os anjos do Senhor. No dia do juízo, todo o mundo espiritual, o universo, vai saber que é filho de Deus. Vai ouvir a sentença, vinde bendito meu Pai, possui por herança o que eu preparei desde o princípio da criação. Mas aquele que me negar perante os homens, ouvirá, nunca te conheci. Confessar Jesus perante os homens é obedecer a palavra de Deus, é não negar a santidade, é se manter puro, é não se contaminar com a corrupção e mentira, obedecendo a palavra de Deus e dela se alimentando de dia, de noite, para manter sua mente incorruptível e preparada para dar seu testemunho de fé e fidelidade ao Senhor, perseguindo andar pela verdade, testemunhar dela, ainda que para isso tenha que ser chamado de terrorista, fundamentalista, ser preso ou mesmo levado à morte. Mesmo que todos se voltem contra ele, a maioria se volta dizendo, é um terrorista, é um fundamentalista, tem que ser preso, tem que ser levado à morte. É correr o risco de ver pessoas queridas, com as quais construiu relacionamentos afetivos de anos, lhe voltarem as costas. Por não negar Jesus. Eu vi pessoas que supostamente eram crentes e conosco comungavam da mesma fé, voltarem para nós as costas e ficarem também desagradadas de nós, por nós não negarmos Jesus, por não esposarmos os mesmos ideais humanos, corruptos, de teologias nefastas, eivadas de ideologia e filosofias humanas, diabólicas. Aquele que assim se porta é verdadeiro cristão. Não precisa, irmão, provocar o mundo, não. Basta que pacificamente esse cristão se posicione em relação à verdade, que o mundo virá contra ele. Pois o mundo, que é o sistema que rege a sociedade, que é corrupto, no qual não há verdade, diz a palavra de Deus, está sob o domínio do maligno. E essa pregação
do só vitória é mentira. Porque é Jesus quem diz: no mundo vocês vão ter aflições. É mentira, porque os cristãos primitivos, muitos, aos milhares, morreram por não negar Jesus. Foram presos por não negar Jesus. Foram torturados por não negar Jesus. Essa foi a verdade. E não somente no princípio do cristianismo, mas ao longo de toda a cristandade. Quanto de nós não vimos, alguns anos atrás, cristãos vestidos de macacão vermelho, na areia de uma praia, levados em fila indiana, postados de joelho, tendo por trás deles homens encapuzados e todos vestidos de preto, com uma faca na mão, terem suas cabeças seguradas, enquanto a faca cortava-lhes o pescoço, até decepar a cabeça do corpo, porque não negaram Jesus. Assassinados pelos terroristas do ISIS, lá no Oriente Médio. Enquanto cristãos aqui, no Brasil, no Ocidente, estão querendo viver uma vida do só vitória. Não, isso é fundamentalismo. Qual o problema de ter aquele boxzinho lá que eu acesso os canais de TV a cabo na minha televisão? Eu estou pagando a internet, eu pago a internet. Eu comprei isso daqui pela internet de uma empresa que me vendeu e que está anunciando na internet. Se fosse ilegal, a Polícia Federal tinha fechado. No país da corrupção, você vem me dizer isso? A gente não precisa bater de frente com as coisas erradas, não. A gente só precisa se posicionar sendo santos. A nossa santidade incomodará o mundo de tal modo que ele virá contra nós com fúria, com ódio do bem. Nossa luta não é contra carne e sangue, diz o Senhor, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, diz Efésios 6,12. Confessar a Jesus, irmãos, não é meramente frequentar a igreja, ser fiel dizimista, adorar ofertando, participar do ministério da igreja, embora tudo isto seja fundamental, mas ser alguém convertido ao senhorio de Cristo Jesus. Alguém que crê nele, alguém que vive perseguindo ser um cristão autêntico. É falar às outras pessoas sobre o plano da salvação e dar testemunho com a sua vida dessa salvação, obtida através somente do senhorio de Cristo Jesus. Uma vida de exemplo, uma vida de correção, uma vida de santidade, de alguém que não vive se satisfazendo, ou melhor, não vive satisfazendo a inclinação da carne, mas subjugando a sua carne, submetendo a Cristo. Alguém que vive como quem está morto para o mundo. Alguém que vive como quem está morto para a carne. Alguém que vive como quem está morto para o diabo. É para estes a promessa do Senhor Jesus, nos versos 6 a 8. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Qual a sentença que você quer ouvir de Deus quando chegar no juízo final? Quando partir dessa existência aqui? Qual é a sentença que você espera ouvir dele? Aí, valeu, foi batizado, se tornou membro da igreja, foi dizimista. Entra aí. Vai ser assim não. É ele quem diz, não sou eu. Mas qual a sentença que você quer ouvir? Há 2. Mateus 25, 34. Jesus diz, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Por quê? Porque vocês não me negaram perante os homens. Ou a de Mateus 7, 22, 23, em que está escrito, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu
lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é a sentença que você receberia se fosse hoje, se fosse agora, que você partisse dessa vida e se encontrasse com o Senhor no juízo? Pensa aí. Para tristeza e vergonha, a gente vê nos stories de muitos crentes por aí, gente que a gente sabe que é crente, não está na Marquês de Sapucaí pulando no carnaval, não está num bloco de rua pulando no carnaval, mas está com um filhinho pequenininho, criancinha, vestidinho, uma fantasiazinha de carnaval. O que isso denuncia? Que talvez essa pessoa tenha constrangimento, se sinta envergonhada se ela for vista num bloco de carnaval pulando, porque talvez seja essa a vontade que ela tem. E como ela não tem coragem de ir, mas ela veste, porque criança, tão guti-guti, olha como está lindinha de Pierrot. Irmãos, as nossas atitudes, elas gritam, denunciando quem nós somos. E a palavra de Deus diz que Deus conhece a intenção com que nós fazemos as coisas. Ele sabe da intenção com que a gente fala as coisas. E Ele é santo. Ele disse: vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Ser santo é ser separado e exclusivo para Deus. Se você prefere acreditar numa teologia que diz que você pode ser do jeito que você quer, uma teologia que diz isso daqui na Bíblia, não, isso aqui foi escrito por homens, foi deturpado por outros homens, nas versões das traduções, isso aqui foi tirado, isso aqui foi enxertado, isso aqui foi incluído. Onde está Deus, que eles dizem que creem nele, para preservar a sua palavra da intenção dos homens de deturpar a verdade? O Deus que eles dizem que creem, que é criacionista, que criou todas as coisas, Ele não teve cuidado e não teve zelo para proteger a sua palavra de ser adulterada? Para permitir que homens escrevessem coisas, enxertassem coisas e colocassem ali que não vem dele? Você pode escolher acreditar na teologia que você quiser, você é livre para isso. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Mas a verdade é uma só. E em todas as versões da Bíblia. Seja a Bíblia da teologia inclusiva, seja a Bíblia da tradução liberal, da teologia liberal, seja a Bíblia numa tradução conservadora, Jesus está dizendo lá: nem todo que me chama Senhor entrará no reino do céu. E é você, com a tua consciência, quem faz a sua escolha. E ninguém pode interferir nisso. Pode te influenciar com uma pregação, mas é você quem vai assumir a responsabilidade da sua escolha. Não é quem prega. É você que vai escolher. Acreditar numa teologia que faz o cristianismo ser uma coisa fácil, sem custo, sem nada custoso, e acredita que vão virar de Jesus. Oh, entra aí, rapaz, você é meu chapa, você está na minha turma, você era membro da igreja, você era crente, você era dizimista, você era ofertante. Tudo bem que isso daqui, ó, que lá na Bíblia, não, mas aquilo ali não fui eu, não. É você quem escolhe acreditar no que você quiser. Mas o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que deu ao homem livre-arbítrio, que usou mal esse livre-arbítrio, escolhendo desonrá-lo, e com isto amaldiçoando a si mesmo e a toda a raça humana, com a morte, com o sofrimento, com a miséria e com toda sorte de mazelas, que não é culpa de quem é mais rico, de quem tem mais recurso financeiro. É responsabilidade de todos, porque a palavra de Deus não diz assim: os mais ricos são os que... Não, a palavra de Deus diz: todos pecaram, igualzinho, e destituídos estão da glória de Deus. Seja o que nasceu na riqueza, seja o que nasceu na favela, seja o que nasceu na miséria, todos pecaram.
e destituídos estão da glória de Deus. Por isso Deus amou o homem, ainda que na sua miséria, e separado e afastado dele, de tal maneira que deixou a sua glória, habitou um corpo terreno, limitado, finito, humano, superando toda a diversidade, sofrendo todas as tentações que nós sofremos, com um único propósito: morrer em santidade, sabedor que sem fazer nada contra quem quer que seja, mas tão somente pregando o amor, seria preso, condenado, torturado e morto, de modo vexatório. E ele a si mesmo se entregou para passar por tudo isso. E foi sepultado, mas ressuscitou, aleluia. E está à direita do Pai. Vive, reina e reinará para sempre. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, desde que não o negue perante os homens. Talvez você tenha que fazer a escolha a mais difícil que você já tomou na sua vida. Que é de dizer: eu dou as costas para tudo aquilo que é errado, eu vou começar a limpar a minha vida. Isso daqui eu não faço mais porque tem corrupção, isso aqui eu não faço mais porque tem mentira, isso aqui eu não faço mais porque tem promiscuidade. Mas se eu fizer tudo isso, como é que eu vou ficar? É o pensamento que vem. A palavra de Deus é o Senhor dizendo: que importa o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? Talvez o carro que foi obtido de forma indigna e injusta vai passar a andar de ônibus, vai passar a andar a pé. Talvez não vai ter nem energia elétrica dentro de casa. Eu venho da roça, onde a gente pegava pau e colocava num fogão a lenha, para esquentar água, para tomar banho no inverno. A gente usava banha de porco quando não tinha querosene, para queimar e ter uma lamparina, para ter luz dentro de casa no escuro. Eu vivi isso. Talvez tenha que ficar sem internet, porque aquela internet é da corrupção, é do pecado, para não negar Jesus. Porque aquilo que nós fazemos perante os homens aqui, irmãos, não é apenas a humanidade que está vendo, são todos os seres espirituais que estão aqui também e interagem conosco. Jesus diz: aquele que não me negar perante os homens, também eu não o negarei perante os anjos de Deus. Se fosse agora que você partisse dessa vida, que sentença você receberia do Senhor Jesus? Bem-vindo ou apartai de mim? Se você quer hoje tomar uma posição para a consagração da sua vida, eu não vou pedir que você se exponha, que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente, a menos que você queira fazer isso, porque você é livre para fazê-lo se o quiser. Mas eu te aconselho, tome uma posição hoje, tome uma posição agora, porque a vida é como um fio de cabelo, a qualquer momento ele cai, e a gente não se apercebe disso. Ela pode ir embora tão rápido, e a gente não ter nem tempo para se despedir.